Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Sextamos e se sextamos tem caixinha de perguntas aqui no Pautas e Táticas. Quem aqui já é veterano do canal já sabe como é que funciona, mas quem tá chegando agora vai ver a cartinha, vai curtir, vai se inscrever, vai seguir o @Pautas e Táticas no Instagram. Fica ligado que normalmente nas quintas-feiras eu deixo lá a caixinha, você manda até 3 perguntas, tá? Até 3 por pessoa. Eu tenho 4, 5 perguntas para fazer. Guarda suas outras perguntas para a semana seguinte, porque semanalmente rola esse quadro aqui no canal, beleza? Não deixa de se inscrever lá, nem de se inscrever, aliás, de seguir lá no Instagram e nem de se inscrever aqui no YouTube, no nosso canal, tá? Se chega de enrolação, vamos embora pro conteúdo do nosso vídeo de hoje, para as perguntas da nossa caixinha desse 28 de agosto de 2026. Araújo Juliano 12. O Ferran Torres fez certo em ir para o PSG? Cara, no Barcelona, ele estava sendo um titular importante, né? Tinha ganho a vaga do Lewandowski. O Lewandowski saiu do Barcelona. Ele volta na Copa do Mundo, né? Sendo um dos heróis do título, né? Foi o cara que fez o gol do título na final. Mas o Barcelona estava e ainda está atrás de um centroavante. No PSG, ele vai ter uma boa minutagem, mas ele não vai ser titular, né? Provavelmente. A não ser que aconteça alguma coisa com o Dembélé ou com algum dos outros pontas, se bem que o PSG já tinha, né, um ponta, que era o Barcola, provavelmente vai ou já foi, não sei, pro Liverpool. Ele estava sendo muito associado ali ao Liverpool. Inclusive, muito caro, inclusive, ele está custando ao Liverpool. E que não estava sendo titular, porque o trio titular era com o Doué e o Kvaratskhelia. E agora também chegou a Kliush, enfim, outros jogadores ali que podem compor esse trio de ataque. Então, pro Ferran, a minutagem que ele vai ter no PSG vai ser quando o elenco rodar ou substituindo algum jogador, né, titular. No Barcelona, eu acho que a minutagem dele seria maior, mas ele tinha aquele sentimento de que, pô, o Barcelona está atrás de um jogador para ser o titular no meu lugar. Então era um dilema que ele tinha, ficar onde ele estava e ver se dava para ele ser o titular, ou ir pro PSG, que é um clube mais que te garante mais títulos grandes, né, digamos assim. Pelo menos tem sido assim, né? O PSG é o atual bicampeão europeu, então é um time que está numa projeção para brigar por título maior do que o Barcelona, apesar de no campeonato doméstico e tudo mais, é onde ele vai ter chance de jogar. Isso vale muito menos do que os campeonatos que o Barcelona disputa, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda que a La Liga tem um peso maior do que a Ligue 1, né? A Copa do Rei tem um peso maior do que a Copa da França e tudo mais. Enfim, difícil, cara, a gente pensar com a cabeça do jogador, mas tem um fator muito importante aí, que é o Ferran Torres é casado ou namora com a filha do Luiz Henrique. Então, talvez esteja mais próximo dela, essa questão familiar também, tá? Então, eu acho que isso também tem que pesar no pacote. Agora, futebolisticamente falando, era um dilema que eu não sei exatamente dizer se foi certo ele ir para lá ou não. Certo é, ele trocou o Barcelona, onde provavelmente ele pelo menos iniciaria a temporada sendo centroavante titular, né, e pelo PSG, onde ele vai começar a temporada como reserva e vai ter a minutagem dele ali quando o elenco rodar ou quando algum jogador se lesionar. Beleza? Esse é o parâmetro aí que ele tinha para poder pesar e acabou escolhendo ir para o PSG. Boa sorte para ele. Agora, quem sou eu para dizer se ele fez certo ou errado, né? Tem também aquelas questões de salário, se o PSG consegue, né, pagar um salário maior para ele. Então, acaba que provavelmente tem mais prós do que contras, tá? Se ele teve também esse reconhecimento financeiro maior trocando de clube. A segunda aqui do Juliano. O que achou dos duelos dos grandes europeus na Champions? Cara, eu acho que acaba não tendo muito para onde correr, né? A partir do momento que se muda, né, os critérios ali, né, de participação, né, os clubes do pote 1 vão enfrentar outros dois confrontos do pote 1, então acaba sendo fio desencapado para todo mundo. Eu até abri aqui para poder falar, né, dos confrontos dos times do pote 1. Eu, inclusive, acho que os dois times mais acessíveis do pote 1 eram o Atlético de Madrid e a Inter de Milão. O Atlético vai enfrentar o Bayern de Munique em casa, o Liverpool fora e o Manchester United em casa, né? Os principais confrontos aqui.
E a Inter, deixa eu subir aqui para ver quais são os duelos da Inter. O problema é que quando eu abro aqui alguma coisa junto com a câmera, fica um pouco lento, né? Para poder abrir aqui, mas vamos dar o nosso jeito aqui. A Inter vai pegar o Liverpool em casa e o Real Madrid fora, tem o Dortmund fora também. Então, assim, são esses os times que vão enfrentar as duas equipes mais acessíveis, mas acaba sendo, né, fio desencapado para todo mundo, como eu disse. Né? O PSG tem o Barcelona em casa, o Manchester City fora, tem o Aston Villa fora, Roma em casa, Galatasaray em casa, se fosse fora seria mais difícil, né? Tem o Como fora, também é um adversário difícil. Aí o Bayern, além do Atlético fora, tem o Arsenal em casa, né? Tem o Manchester United fora, é outro confronto também grande que vai acontecer. Real Madrid, além da Inter em casa, pega o Arsenal fora, né? Roma fora, Leipzig em casa, né? O Liverpool pega Atlético de Madrid em casa, Inter de Milão fora, como eu disse, né? Porto em casa, Fenerbahçe fora. Esse aqui é um duelo difícil. Esses times turcos fora de casa sempre são difíceis, tá? A Inter eu já falei, Manchester City, PSG em casa, Barcelona fora, Napoli em casa também é mais dificinho. Aí o Arsenal tem Real em casa, Bayern fora. Eu acho dois duelos pesados aí pro Arsenal. Borussia Dortmund em casa também, né? Napoli fora. É isso. Barcelona pega o City em casa, PSG fora, Aston Villa em casa, Feyenoord em casa, Galatasaray fora, Como em casa. E Atlético de Madrid eu já falei. E o Manchester United que estava no pote 2, eu acho que era o time mais difícil do pote 2, né? Que todo mundo queria fugir. Né, como eu disse, vai pegar o Bayern em casa e o Atlético fora. Além da Roma em casa, o Sporting fora, Leipzig em casa, Villarreal fora. E Como fora, também pega o Sabah, que é um dos estreantes da competição, em casa. Mas olha, o Manchester United tem tem 2 duelos de Bundesliga, tem 2 duelos de La Liga, 2 duelos de Série A, um duelo de campeonato português, né? E só um duelo aí que é mais acessível, né? Que é o Sabah, que é um time, né, de uma liga mais alternativa. Então, cara, é fio desencapado para todo mundo, como eu falei. Não tem pra onde correr, não. Todo mundo vai pegar confronto difícil. Agora, quem pega os duelos mais difíceis em casa tem uma certa vantagem, né? E quem vai ter que sair para visitar oponentes difíceis, aí já saiu um pouco atrás aí nesse sorteio. Mas a gente só vai realmente ter como falar um pouco mais à medida que a temporada for se desenrolando. Ela acabou de começar, então a gente não sabe exatamente quais são os melhores times desse ano, beleza? A gente tem uma projeção, né, sabe mais ou menos, né, o que esperar de cada um, mas certeza, só quando a temporada começar para valer, beleza? A terceira do Juliano: Botafogo corre o risco de acontecer o mesmo que o Corinthians e a MSI e cair? Cara, enquanto não fizer 45 pontos, eu acho que todo time que tá jogando mal no Brasileiro tem risco de cair, tá? Inclusive o Botafogo. Eu não acho que vai acontecer, e espero muito que eu esteja certo, porque tem muito time entre o Botafogo e a zona de rebaixamento, também jogando mal, que está pontuando pouco, que está com dificuldade de vencer jogos. Alguns times até que estão acima do Botafogo também estão, né, mais preocupados com parte de baixo do que olhando para cima, efetivamente, por conta da bola que está jogando, da situação que está vivendo, né, do que exatamente pela pontuação. Então, assim, pode acontecer, mas eu não acho que vai, não. Eu acho que o Corinthians brigou mais ferrenhamente, né, contra o rebaixamento lá naquele ano. Ficou preocupado praticamente o segundo turno inteiro, né, com o rebaixamento, não conseguiu, né, se livrar. Então eu acho as situações semelhantes, não iguais, mas eu acho que o Corinthians, que caiu, correu mais risco ao longo do campeonato. O Botafogo tá tendo uma situação ali meio água morna, sabe? Tá esperando o ano acabar. Eu falei na academia hoje com um parceiro, né, Botafoguense é exatamente isso, né? O Botafogo só tá esperando o ano acabar, porque não briga por mais nada em relação a título, né, em Copas, no próprio campeonato tá mal, não deve chegar entre os 5, né, na Libertadores. Vai tentar pegar uma vaguinha ali na Sul-Americana, né, que não é muito difícil, né, ficar ali entre os 12 primeiros da competição. 12º é a posição ali que garante já pelo menos Sul-Americana, né, e não ficar entre os 4 últimos, eu acho que é um objetivo bem
acessível, tá? Obrigado, Juliano. As perguntas do André, o André me pergunta aqui, né, o que eu achei do sorteio do Bayern, que eu acabei de falar, vou até retornar aqui quais são os duelos do Bayern exatamente, para poder falar, né, o que eu achei desses duelos especificamente. O Bayern vai pegar o Arsenal em casa, seria muito mais difícil se fosse fora, né, como foi na temporada passada. Atlético de Madrid fora, é o confronto mais difícil, na minha opinião. O Atlético de Madrid é um time chato de se enfrentar quando você é visitante. Real Betis em casa, tem que ganhar. Manchester United fora, outro confronto difícil para fazer longe de casa. Bodo Glimt em casa, ainda bem que não é fora, né? Porque é o gramado sintético, tapetinho de gelo. Lille fora, eu acho que o Bayern tem que ganhar, mas não vai ser um jogo para golear. Eu acho que a vitória é simples aqui. E os dois jogos mais acessíveis, né? Slavia Praga e Viking, esse aqui é para fazer saldo, tá? Esses dois jogos são para fazer saldo. Então eu calculo aqui, né, potenciais 3, 6, 9, 12, 15... 15 pontos, no mínimo, e os outros 3 jogos tudo pode acontecer, mas eu acho que tem que ganhar do Arsenal em casa, né, ou no mínimo empatar, e Atlético de Madrid fora e Manchester United fora podem ser derrotas. Então, assim, 16 a 18 pontos, eu acho que garante uma vaga entre os 8 na fase de liga, beleza? É isso que eu achei do sorteio do Bayern. Mais uma aqui do André. Que time você tem expectativas, mas acha que se for bem, vai surpreender as outras pessoas? Rapaz, difícil, hein, mano? Que vai surpreender. Acho que se for bem, vai surpreender. Complicado pensar nisso. Você falar na Champions ou numa Liga Nacional? Porque eu acho que renderiam dispostas diferentes, né? Eu não sei se as pessoas estão com muita expectativa, por exemplo, no Manchester United na Premier League. Eu acho que se o Manchester United for campeão inglês, vai surpreender muita gente. Eu tô com expectativa que o Manchester United brigue pelo título inglês esse ano, tá? Eu acho que é uma resposta. Agora, na Champions, eu acho que pelo menos avançar pro mata-mata, umas oitavas de final ali, dá. Aí vai depender de quem ele vai enfrentar, tá? Eu acho que foi a melhor resposta que eu consegui, né, dar para essa sua pergunta, André. E a terceira aqui do André, sua opinião sobre a eliminação vexatória do River Plate ontem, né? Ontem, no caso, há 2 dias atrás, é porque ele mandou essa pergunta ontem, então, anteontem, na quinta-feira, na quarta-feira, melhor dizendo. Mano, eu acho que ela é vexatória por ser precoce, tá? Não acho que ela foi vexatória pelo resultado, né? Porque foi um empate, o jogo foi perdido nos pênaltis e tal. O goleiro foi de herói a vilão, porque ele pegou 3 pênaltis nas disputas e cobrou um tiro de meta na cobrança dele, né? O jogo foi 1-1 no tempo normal, o River perdeu muito gol. E 8-7 nas penalidades, né? Foram 11 cobranças de cada lado, ou seja, até os goleiros também, né, cobraram pênalti. E outro aspecto aqui pra gente classificar como vexame por conta do elenco que o River Plate montou, né? Nessa janela, sobretudo. Né? Montou um time que muita gente dizia que se tivesse na Libertadores ia brigar pelo título e na Sul-Americana ia eliminar nas oitavas de final pro Santa Fé em casa. Né? Tudo bem que foi nos pênaltis, mas com certeza não estava nos planos, né, de quem montou esse super elenco do River Plate cair tão precocemente na competição. Mas acontece, pô. Competição de mata-mata é isso. É propício à zebra e principalmente quando é nos pênaltis tudo pode acontecer. Beleza? Não sei o quão difícil será para o Vasco o desafio de enfrentar o Santa Fé, tá? Mas com certeza o Vasco agradece de não pegar esse River Plate agora. Porque eu acho que se fosse Vasco e River Plate, eu acho que seria mais difícil para o Vasco. Acho que até que o Vascaíno já esperasse uma eliminação, né? Nessa fase, não esperaria, não estaria otimista por uma classificação na semifinal, caso o adversário fosse o River Plate. É o Santa Fé, eu acho que dá uma animada no torcedor, beleza? Valeu, André. Diego LC. Thiago Alcântara é subestimado? Eu acho que sim, mas entendo que seja por conta das muitas lesões que ele teve, né? Acho que se ele tivesse uma constância maior na carreira, talvez se ele não tivesse ido pro Bayern, entre aspas, muitas aspas, se esconder na Bundesliga, se ele tivesse continuado no Barcelona,
se ele tivesse sido aquele substituto do Xavi ou do Iniesta, que estava se projetando que ele fosse, ele inclusive é o único jogador que o Guardiola leva de um clube para outro, na carreira dele. Ele nunca, assim, foi aquele cara, aquele treinador que chega num clube e pede várias contratações de jogadores que já trabalharam com ele. O único foi o Thiago Alcântara do Barcelona para o Bayern, palavras do Guardiola, porque ele ainda não tinha terminado de desenvolver o potencial máximo desse jogador. Na primeira temporada, o Alcântara sofre uma lesão muito grave. Infelizmente, com o Guardiola, realmente, né, o Thiago não conseguiu performar tão bem, né, no Bayern. Né, o auge dele no Bayern bem depois. Mas eu acho ele um jogadoraço sensacional. Uma pena para a seleção brasileira ter perdido esse jogador naturalizado espanhol, né? E na própria seleção espanhola ele não teve tantas chances assim. Acho que só jogou uma Copa do Mundo, ou pelo menos só foi convocado para uma Copa do Mundo, e uma Euro, se eu não me engano. Ficou de fora aí de várias convocações para competições importantes da seleção espanhola, mesmo sendo um jogador naturalizado de outro país, e mesmo sendo tão talentoso como ele é. Infelizmente as lesões atrapalharam muito ele, cara. A segunda do Igor, seleção brasileira precisa realmente de uma renovação? Precisa, mas eu não acho que seja uma renovação completa, tá? Eu acho que tem muito jogador jovem que participou da última Copa do Mundo, mas principalmente nas posições em que a gente tinha um envelhecimento muito grande, né, das peças, goleiro, as duas laterais, em parte a zaga, volantes, a gente sim precisa ter uma renovação. Agora, nas pontas temos muitas boas opções jovens, centroavantes, boas opções jovens, em parte meio-campistas também temos grandes opções jovens, zagueiros também. Agora, nas outras posições, a gente realmente vai ter que dar uma pensada aí nos outros nomes jovens que não estiveram na última Copa do Mundo para poder compor uma seleção boa a, pelo menos, médio prazo. Tá? Eu trato daqui até a próxima Copa do Mundo médio prazo. Beleza? A terceira aqui do Igor. Os presidentes que a CBF teve, desde Ricardo Teixeira até Edinaldo, foi acabando com o futebol brasileiro? Cara, é difícil responder essa pergunta, né? Eu acho que até antes do Ricardo Teixeira a gente já tinha algumas questões com a CBF, tá? Acho que politicamente, com certeza. Em questão de calendário, os clubes também têm que assumir parte da culpa, tá? Porque eles aceitam o que é proposto para eles dentro das federações estaduais, a CBF vai lá e transforma isso em calendário, tá? Então, se os clubes não aceitarem jogar tantas datas de estadual, isso também vai ficar menor, diminuto. Porém, se a CBF não desse tanto poder para as federações estaduais, isso poderia ser resolvido também mais facilmente. Então, acho que todo mundo tem culpa dentro da estrutura. Não é só os presidentes especificamente, porque o presidente ele não toma a decisão com a caneta na mão sozinho e todo mundo acata. Tá? A CBF é uma entidade, né? Os clubes são entidades, as federações são entidades, e são muitas pessoas, né, que fazem a máquina do futebol brasileiro girar ou emperrar. O presidente é uma delas, não é a única. Beleza? Valeu, Igor. Topzera 1910. O que acha dessa questão do Álvares? O Atlético está certo? No Arsenal eu acho que ele seria uma boa. No Arsenal eu acho que ele seria uma boa, é isso. Eu achei que tinha continuação da pergunta. Cara, eu já respondi aqui sobre o que eu acho dessa situação toda do Julián Álvares. Sim, eu acho que o Atlético está certo. Eu acho que o jogador está bastante errado, né, de forçar essa saída. Eu acho muito feio isso. Né? Eu acho que se ele realmente tinha esse grande sonho de defender o Barcelona um dia, ele nunca deveria ter acertado com o Atlético de Madrid, que já tem histórico. Inclusive, quando eu respondi essa pergunta num outro momento, eu lembrei do caso do Agüero, né, que queria sair do Atlético para o Real Madrid. O Atlético não quis vender para o Real Madrid, ofereceu ele para o City e ele acabou fazendo carreira por lá. No final da carreira, ele tem até uma passagem rápida pelo Barcelona, né? Nunca jogou pelo Real Madrid. E o Atlético está certo de não querer vender para um outro clube da mesma liga. Né? Agora o jogador fica forçando isso, né? Querer faltar treino. Agora ele alegou depressão. Se for verdade, isso tem que ser tratado com a seriedade. Agora, se for migué, porra, o cara tá mexendo com uma coisa muito séria, uma doença muito séria, né? Para poder justificar essa forçação de barra que ele tá fazendo para poder sair para onde ele quer, tá? Eu acho que o Atlético tá muito certo, tá? Inclusive a multa que o Atlético coloca muito alta é justamente para proteger o clube de perder um jogador que não é qualquer jogador para qualquer clube. Porque na Espanha tem isso, em outros países não tem. Uma multa rescisória
fixa, tem que ser colocada no contrato, quem pagar, levou. Então se o Barcelona tivesse a grana para poder pagar o valor da multa, já tinha levado. O Barcelona não tem essa grana, o Atlético não precisa ser uma ONG que realiza sonho de jogador, não. Até porque o jogador não foi ameaçado, né, para assinar o contrato que ele assinou, ele tem um contrato, ele tem que, né, cumprir esse contrato, ou aceitar ser vendido para onde o Atlético achar que ele tem que ser vendido. Se o negócio dele é sair do Atlético, que ele seja vendido para outro clube de outra liga. Agora, sair pro Barcelona, o Atlético está certo em não querer fazer isso, tá? Ah, mas tá perdendo dinheiro. A gente viu também uma situação aqui no Brasil que, na opinião de muitos aí, tá sendo 2 pesos, 2 medidas, né? Eu acho literalmente a mesma coisa. Mas, enfim. Vocês sabem do que eu tô falando. A segunda aqui do Topzera. Tá rolando uma questão dos times mexicanos de volta. Só acho a distância e o nosso calendário muito ruins. Fora isso, seria muito bom para o nível da Libertadores, já que está muito ruim. Você fala a questão dos mexicanos de volta na Libertadores, né? Que o começo do enunciado não ficou tão claro. Cara, você mesmo fala aqui da questão do calendário e distância que já inviabiliza, né? Eu acho que a Libertadores era legal, assim, com os times mexicanos, mas eu acho que hoje em dia já não faz tanto sentido, cara. Me desagrada, sabe? A CONCACAF tem a competição interclubes dela. E o México faz parte da CONCACAF. Não gosto, né, de um time de uma outra confederação vir jogar uma competição que é da Conmebol. Além do que, o próprio fato deles elevarem o nível da competição por serem mais fortes vai tirar espaço de times da própria confederação que são mais fracos e não vão conseguir chegar tão longe quando enfrentarem as próprias equipes mexicanas. Elevaria o nível da competição. Pô, mas se encher de brasileiro também eleva o nível da competição. Se colocar mais argentino, eleva o nível da competição. Então a questão não tem que ser isso. A questão tem que ser justiça dentro de uma coerência, tá? É a mesma coisa de a gente falar que, porra, eu sou a favor de time francês jogar La Liga ou de time espanhol jogar Ligue 1 porque vai elevar o nível da competição. Porra, mas uma competição é da França, outra é da Espanha. E aqui a nossa Libertadores é da América do Sul. Não tem que time fora da América do Sul vir jogar Libertadores, tá? Por mais que isso já tenha acontecido, eu sou contra. Ainda tem essa questão de distância aí que você falou, logística e tudo mais. Acho que nós temos que criar outros meios para fazer a Libertadores voltar a ser, né, tão disputada. Não acho que o nível da Libertadores seja tão ruim, não. Tá? Eu acho que os brasileiros atingiram um nível muito alto. Se tinha um debate muito grande quando o nível dos brasileiros era mais baixo, a gente não conseguia ganhar de jeito nenhum. Aí agora que a gente conseguiu elevar o nosso patamar, o problema se tornou outro. Então meio que a gente não sabe também o que quer, né? Mais uma aqui do Topzera. Narradores, repórteres, comentaristas, etc. que você está gostando. Novos que você está curtindo atualmente e que tem tudo para fazer sucesso futuramente. Cara, narradores eu não... Nenhum nome me saltou aos olhos, tá? Dessas nova safra aí. Desses novos narradores, nenhum deles me encantou, não, tá? Mas comentaristas, eu posso citar a Amanda Viana, né, da Casa TV. Eu já acompanhava o trabalho dela, mas ela ganhou muita notoriedade, né, muita visibilidade na Copa do Mundo. Acho que mais gente, né, porque até forçada em assistir jogos exclusivos da Casa TV, começaram a conhecer mais o trabalho dela. Grande comentarista, do nível, ou bem próximo do nível, do Rafael Oliveira, tá? Sei que alguns não gostam de comparação e alguns não gostam de admitir isso, principalmente se tratando, de uma comentarista mulher, mas, cara, o nível de experiência que ela tem, aliás, o nível de conhecimento, né, e o nível dos comentários que ela faz são muito bons, tá? Melhor do que muito homem, tá? Como se ser homem ou ser mulher determinasse quem é bom, quem é ruim, não é assim, mas a gente sabe que tem muito babaca que pensa desse jeito, né? E eu gosto muito dela, gostei muito dela. Cara, o Piero Fiorelli, que é um produtor da TNT Sports, ele tá se aventurando agora em comentar alguns jogos também, e tem sido uma grata surpresa. Gosto dele. Espero que ele cresça bastante, né, de patamar dentro da empresa e que ele consiga, né, conquistar cada vez mais espaços entre os comentaristas. E repórteres, né, a Vitória Leite acabou de fazer esse movimento, né, de sair da Cazé TV e ir para a TNT. Ela que era setorista do Corinthians, na Copa trabalhou acompanhando de perto a seleção da Inglaterra.
e agora ela vai ser correspondente na Inglaterra, né, em Londres, dos clubes ingleses, né, pela TNT, substituindo o Fred Caldeira, que fez o movimento contrário, né? Sai da TNT e vai para a Cazé TV. Acho que a gente vai conhecer ainda mais o trabalho da Vitória Leite, mas pelo que eu vi na Copa do Mundo e pelo pouco que eu conhecia do trabalho dela de setorismo do Corinthians, eu acho também uma boa repórter. Beleza? Obrigado, Topzera. José Eduardo Kimur. Já passou da hora do fair play financeiro para todas as divisões, salários atrasados, etc.? Cara, eu acho que a discussão do fair play financeiro ela começa no Brasil com o intuito errado, que o intuito deveria ser esse que você está falando, né? Fazer com que os clubes sejam mais responsáveis, não deixem atrasar vencimentos, não gastem mais do que arrecadam, não sofram transfer ban. É para isso que o fair play financeiro tem que existir. Mas a discussão começou, né, quando as SAFs vieram e fizeram clubes que estavam em baixa, que estavam quebrados, começar a ter muito investimento e começar a se recolocar ali na disputa por título. Você percebeu que essa discussão ela deu uma diminuída agora que os problemas nas SAFs começaram a aparecer? Então, assim, você tá jogando, né, essa questão de novo, dando luz de novo a essa questão no momento em que os clubes estão quebrados e você coloca isso no seu enunciado, merece parabéns, mano. Parabéns mesmo. Né, porque você realmente está preocupado, né, com a saúde financeira dos clubes. Até 1 ano ou 2 anos atrás, a discussão veio porque o império de alguns clubes estava sendo ameaçado por outros que estavam adormecidos e começaram a se levantar. Agora que eles estão começando a cair, a discussão de fair play não existe mais. Então é bom você ter levantado essa questão de novo. Sim, precisa ter, tá? Mas precisa ter, na minha opinião, o fair play deveria ser uma questão da FIFA. A FIFA deveria impor as regras para todo mundo, tá? Para todos os clubes, de todos os países, de todas as ligas. Deveria ser uma regra da FIFA. Tudo que envolve o fair play deveria ser padronizado pela FIFA. Porque se cada liga tiver a sua, acontece, por exemplo, o que acontece com os clubes espanhóis, que tem um fair play muito rígido, que aperta a coleira dos clubes ali, e na França, por exemplo, é muito mais frouxo, na Inglaterra é muito mais frouxo. E aí depois eles conseguem jogar uma Champions, onde um clube localmente tem uma regra, e aí quando vai medir suas forças continentalmente, né, vai enfrentar outros que não têm a mesma regra. Eu acho errado isso, tá? E aqui no Brasil, né, vários clubes aí estão quebrando, na América do Sul afora, tem muito clube que a gente se acostumou a ver em Libertadores Sul-Americana, que hoje em dia nem existem mais, né, que eles já fecharam as portas porque quebraram, tá? E se tivesse essa discussão de fair play antes, pelo motivo certo, talvez isso não tivesse acontecendo. Beleza? Agora, discussão de fair play também tem que envolver, sempre digo isso, né, igualdade, ou pelo menos algo mais justo em relação à distribuição de dinheiro, né, vindo de cota de televisão, tá? Porque não pode um clube ganhar 20 vezes o que um outro do mesmo campeonato ganha. Não é 20 vezes uma fatia, 20 vezes o bolo total. Não pode, por exemplo, vou dar nome aos bois, tá? O Flamengo abocanhar 300 milhões de cotas de televisão e ter 6 clubes no Campeonato Brasileiro com menos de $500 mil de cotas de televisão. Tá errado. Não pode. Eu acho que o fair play tem que vir para investigar isso aí também. Beleza? Valeu, José. João Destro 77. Ideia de vídeo. Qual o time mais icônico de cada formação tática na história? É uma boa ideia, realmente, de vídeo, que dá trabalho, né? Pra gente poder, né, fazer esse tipo de pauta. E, cara, a formação tática, ela é uma questão muito abrangente. Porque os times hoje, eles não são bonecos de totó, né? Eles hoje e nunca foram. Existem as variações com e sem bola, que fazem as equipes muitas vezes desmancharem essa formação tática que é vista só no pontapé inicial, no sistema base ou numa fase defensiva, porque os jogadores se movem, mudam de posição, fazem funções diferentes, tem mais de uma função, né, dependendo se ele está atacando ou defendendo por jogo. Então é muito difícil. Todos os times do 4-3-3 na história, um não joga igual ao outro. Todos os times do 4-4-2 na história, um não joga igual ao outro.
Tá? Então, para a gente eleger o melhor, é muito mais questão de gosto. Ou de número. A gente usar o número como critério, beleza? Mas é uma boa sugestão de pauta, sim, tá? Eu vou anotar daqui no meu arquivo aqui que eu tenho, né, com as pautas de gaveta, e talvez futuramente eu faça esse vídeo aí, beleza? Mais uma aqui do João Destro. Como saber as diferenças entre o 352 e o 532? Apenas usá-las? Cara, são basicamente a mesma coisa, né? Apesar do 352 ele poder ser 3142 ou 3412, né? 3142 tem um volante na frente dos três zagueiros e dois outros meio-campistas, né, interiores entre os dois alas. O 3412 tem dois volantes na frente dos zagueiros e um camisa 10, coisa que o outro sistema não tem. Mas são duas vertentes do 352. O 532 é a variação defensiva, porque os alas eles vão estar no setor de meio campo, no sistema base, e talvez até no setor de ataque na variação ofensiva, mas na variação defensiva eles vão defender, né, ao lado dos zagueiros numa linha de 5. Então a diferença é basicamente essa. Beleza? Então observa também os meio-campos, tá? Para a gente poder ter a noção de qual tipo de 3-5-2 que a gente está falando. Mas 5-3-2 não é sistema base, é variação defensiva, tá? Todo 3-5-2 vai defender 5-3-2 e basicamente todo 5-3-2 vai atacar num 3-5-2. Mas ou vai ser 3-1-4-2 ou vai ser 3-4-1-2. Beleza? Mais uma aqui do João. O que acha de centroavantes terem que recompor na segunda linha para liberar os craques de voltar para marcar? Como Gabriel Jesus, 2018, e Julián Álvares, 22 e 26. Cara, eu acho que se o cara tiver característica para fazer isso, é uma boa, tá? Eu não gosto muito de jogador com a mão na cintura. Eu acho que mesmo os caras que ficam ali preservados de ter que marcar atrás da linha da bola, de recompor em linha de meio campo, eles têm que pelo menos pressionar na frente. Tá? Então, por exemplo, o Neymar em 2018, né, que trocou de posição com o Gabriel Jesus, né, porque o Neymar era o ponta e o Gabriel centroavante. E aí o Neymar tem aquela lesão no dedo e volta sendo o cara mais preservado para o Gabriel voltar para marcar pela esquerda. Tinha ali o movimento do Coutinho também, né, saindo do meio e abrindo para marcar. O Neymar teria que pelo menos pressionar lá na frente, tá? Num primeiro momento. Tá? Eu acho que se fizer sentido e o jogador que tá voltando para marcar tiver a característica, não vejo nenhum problema. Mas eu não gosto de jogador que fica sem fazer nada sem bola, tá? Seja centroavante ou seja o craque do time, né? O melhor jogador. O próprio Messi, né, em 22 e 26. Né, o Julián Álvares às vezes recompunha, né, para o Messi não marcar ou ficava ao lado do Messi, né, para que 8 marcassem e 2 sobrassem. Acho que sem bola os dois tinham que pressionar lá na frente também. Beleza? Valeu, João. Jonathan Silva, 07. Qual a melhor forma do 10 se posicionar no 4-2-3-1? Ao lado do 9, formando uma linha de 4 ofensiva, ou recuando para armar o jogo desde trás e ficando mais longe do gol? Cara, normalmente não se tem uma linha de 4 ofensiva, tá? No 4-2-3-1. Quando o 10 sai dessa posição por trás do 9 para jogar ao lado, ou é numa variação defensiva, e os pontas também vão voltar para a linha ali dos volantes, num 4-4-2, ou os pontas podem ser meias pontas, eles vão continuar aqui à frente dos volantes, e aí quando o 10 for jogar ao lado do 9, a gente vai formar um 4-2-2-2, beleza? Aí depende das características de cada jogador. Mas tratando-se de 4-2-3-1, o 10 sempre vai circular por trás do 9, tá? Claro que ele vai ter pisada na área, chegada na área, porque o 9 também vai se mexer, ele vai abrir para um lado, para o outro, para o 10 poder chegar um pouco mais na área, numa posição mais centralizada. Isso daí é o normal do 4-2-3-1, tá? Agora, se o 10 vai para uma posição mais avançada, ou é numa variação defensiva, ou é porque os pontas não têm mais aquela velocidade para poder atacar a última linha, e vão fazer um trabalho mais de construção desde trás, e aí o 10 vai jogar fazendo uma companhia um pouco mais lá na frente, beleza? Na Itália tem o sistema 4-4-1-1. Na Itália esse sistema surgiu, né? Mas qualquer um do mundo, de qualquer liga, de qualquer... enfim, qualquer seleção pode praticar esse sistema. Esse primeiro 1 por trás do centroavante era o 10, que era chamado trequartista. O que é o trequartista? Ele é um misto de camisa 10 clássico e um segundo atacante. Roberto Baggio, Del Piero, Totti,
enfim, outros jogadores que a gente pode, Gianfranco Zola, a gente pode citar que jogaram nessa posição, né, de trequartista, sendo esse misto entre segundo atacante e meio atacante. Alguns nem italianos são. Thomas Müller, Antoine Griezmann são trequartistas, beleza? Então, esses caras eles vão meio que dificultar a nossa cravada se eles são segundos atacantes ou meias atacantes, tá? Eles são muito mais pontas de lança que vão jogar ali, né, por trás do 9. Mas não é exatamente o ponta de lança que é um 10 mais brasileiro. Ele é o trequartista que é o 10 italiano, beleza? Onde eu parei? Parei aqui no Jonathan Silva. Eu acho que é a única do Jonathan Silva, então obrigado, Jonathan. Thor Carvalho TSC. Sei que você é julgado por querer comparar, mas Pirlo ou Paulo Henrique Ganso? Cara, o próprio fato de você ter dito que acha que vai ser julgado, acho que já me induz a escolher o Pirlo, e você mesmo admite, né, que o Pirlo é melhor. Eu acho que não tem muito cabimento, né, por conta dos níveis em que os dois jogaram, né? O Pirlo, porra, tocou ali o panteão do futebol mundial. Eu acho que se falou na posição de redista, se pensou no Pirlo automaticamente. Eu acho que ele é um dos 5, um dos 3 melhores, se não for o melhor redista de todos os tempos, né? E o Ganso nunca jogou nessa posição, né? O Ganso, ele é um meia armador que numa era de transição, né, em que o futebol brasileiro começava a abandonar as duplas de meias para começar a jogar de um meia só, se confundiu muito o Ganso com um camisa 10 clássico, que ele nunca foi, sempre foi um meia armador, sempre foi um camisa 8, tá? E aí alguns começaram a ver, a detectar esse problema, entre aspas, né, do Ganso de não ter muito gosto por pisar na área, porque não era um meia atacante, não era um camisa 10, e começaram a cogitar, será que ele não pode jogar mais recuado à la Pirlo, né, com outros jogadores à frente dele mais marcadores? E isso nunca saiu de uma hipótese, né, de uma ideia no papel, porque em prática nenhum treinador nunca utilizou ele assim, tá? Inclusive tem uma entrevista do Seedorf, quando ainda jogava no Botafogo, que ele dá no Bem Amigos do Sport TV, né? Saudoso Bem Amigos, onde alguém joga essa ideia para ele e ele fala que não, porque o Ganso ele pensa o jogo, né, de uma forma devagar demais, lenta demais e não tem o combate necessário para jogar na frente da defesa, tá? Que o redista ele joga protegido, mas obviamente ele também tem que marcar. Ele é o primeiro jogador ali na frente dos zagueiros. E o Ganso não era o 10 para pisar na área, não era o 5 também para proteger a própria área. Ele era um 8. Beleza? Pirlo, tá? Mais uma aqui do Thor. Dentro de campo, qual jogador lhe parece ser o mais inteligente que você já viu? Eu acho que o Xavi. Né, o Xavi, que era o grande jogador ali para fazer o meio de campo e o mecanismo ali daquele time do Guardiola funcionar, né, no Barcelona. Antes disso já também, depois disso também, mas principalmente, né, durante aqueles 4 anos de Guardiola ali. Eu acho que se tirar o Xavi ali e colocar um outro jogador que não tem a consciência e inteligência tática que ele tem desde criança, porque tem uma história, né, bastante conhecida, né, de ele jogando com os amigos dele lá, e aí vai todo mundo pra onde tá a bola e ele fica parado no meio campo e o pai dele pergunta por que ele não tá indo correr atrás da bola igual todas as crianças. Ele fala, porque quando a bola sair dali e vir pra cá, se eu não estiver aqui, ela não chega lá de novo. Olha que inteligência que o moleque tinha antes de ser profissional. Então, é um cara realmente muito inteligente. Mas falando de outro, o Felipe Luiz, não à toa se transformou no técnico, né, que ele ensaia a ser, né, para os próximos anos da carreira dele. O primeiro trabalho dele no Flamengo já foi fantástico, né, já exala a inteligência tática e era um cara que tinha uma percepção de como o jogo funcionava e até vocalmente falava isso. Alguns treinadores já falaram sobre isso, né, até porque era um lateral, então o treinador escuta muito ali, né, o que os caras estão falando, principalmente à beira do campo. E a forma como ele orienta o time em que ele está jogando, observando, né, taticamente como o adversário está jogando, chamava muita atenção. Não à toa ele se transformou, né, num técnico muito promissor. Então acho que eu destaco principalmente esses dois. O Xavi é o mais inteligente que eu já vi, e brasileiros eu acho que o Felipe Luiz é um cara também muito inteligente. Beleza? Aqui é a terceira do Thor. Se pudesse ter outro trabalho para conciliar com o jornalismo, qual seria? Porra, para conciliar? Não sei se para conciliar, mas minha segunda opção era a educação física. Por quê? Porque eu
também treino, né, na academia, então eu acho que seria uma boa porta de entrada eu também poder trabalhar com outra coisa que eu gosto, né, que é a musculação, né, de ser um professor de academia. Mas também, para você fazer cursos, né, de treinador no Brasil, você tem que ser formado em educação física ou ser ex-atleta. Atleta eu nunca fui, então esse seria o caminho. Então seria a minha segunda opção, né, cursar a educação física, tá? Mas eu não sei se daria para conciliar com o jornalismo, não. Né, para fazer ao mesmo tempo com o jornalismo, só se fosse alguma outra coisa, assim, muito hobby. Né? Eu tenho o hobby de escrever rap, mas eu não me vejo trabalhando com isso, né? Só se eu fosse para ser compositor e vender as letras para quem sabe cantar, para quem tem talento para isso. Não me vejo fazendo isso profissionalmente nunca, tá? Mas, enfim, são as primeiras coisas que eu pensei aqui lendo a sua pergunta, Thor. Tem mais uma do Thor, né? Não, essa foi a terceira do Thor. Obrigado, Thor. Tem aqui agora do Alisson Dan. Fala, duas em uma. Expectativa para a seleção olímpica. Cara, zero expectativa. Né? Vou responder uma de cada vez, tá? Você manda as duas na mesma caixinha, mas eu vou responder uma de cada vez. Expectativa para a seleção olímpica. Eu tenho zero expectativa. Por quê? Primeiro, não é uma competição oficial da FIFA. Né? E a gente dava muita importância porque ainda não tinha ganho tal da medalha de ouro. A partir do momento que a gente ganhou, começamos a cagar como todo mundo caga. Todo mundo caga. Tá? Todos os países tratam como uma competição de menor importância. Agora, então, que a Copa América acontece no mesmo ano em que a Olimpíada acontece, os jogadores jovens de idade olímpica, mas que têm potencial para estar na seleção brasileira, vão estar na seleção brasileira principal, não vão estar na seleção olímpica. O Ryan, o Hendrick, o Estevão vão jogar a Copa América, não vão jogar a Olimpíada. Tá? Vocês podem ter certeza disso. E outra coisa, também nessa mesma linha, os clubes não são obrigados a liberar, né, os jogadores para a seleção olímpica. Então, mesmo que o trabalho seja feito dentro das datas FIFA, com os melhores jogadores sub-23, né, que o Brasil tem, vai chegar lá na Olimpíada e o clube vai falar: não quero liberar meu jogador para me desfalcar no meu campeonato para poder servir a seleção brasileira olímpica. Então, muitas vezes a gente vai para a Olimpíada com uma seleção que não é formada pelos melhores sub-23. Eu acho isso ruim, tá? Mas é a realidade, então eu não tenho nenhuma expectativa de poder assistir. Eu acho que o futebol na Olimpíada ele deveria ser repensado, tá? Não sei se é a melhor maneira de se fazer desse jeito, eu não sei se rola um papo com a FIFA, né, para poder tornar o futebol olímpico dentro do calendário oficial da FIFA, dessa forma também forçando os clubes a poder liberar os jogadores, mas eu acho que deveria, se isso acontecesse, remanejar ali, né, as outras datas das outras competições, e eu acho que isso seria inviável, né, da Copa América, da Eurocopa, porque não daria para a mesma seleção jogar duas competições com seu time principal no mesmo ano. Então, eu não tenho muita expectativa, não, da seleção olímpica. E você falar quais jogadores você convocaria hoje também, né? Eu meio que já respondi, então não adianta eu especular quais jogadores eu convocaria. Se vai chegar lá na hora o clube vai falar: não quero liberar meu jogador, quero que meu jogador jogue pelo meu clube, do que desfalque o meu clube para poder jogar uma competição que nem é oficial. Beleza? Obrigado, Alisson. Gabriel Baltazar, _GB. Além da altitude, o que acha que causou a goleada do Cienciano sobre o Botafogo? Cara, sempre que eu falo de uma goleada, eu sempre trato de um time jogando muito bem e um time jogando muito mal, tá? E basicamente foi isso que aconteceu. O Cienciano resolveu o placar rápido, né, porque o Botafogo continuou jogando, né, como se estivesse jogando no nível do mar, né, atacando, pressionando, se abrindo, permitindo finalizações lá atrás, deslocamentos longos quando se tem uma dificuldade maior de se respirar. Isso fez com que o time jogasse muito mal. E o Cienciano, que já está acostumado a fazer esse tipo de jogo, foi lá e fez os gols, resolveu o jogo no primeiro tempo. Beleza? Tem até uma continuação aqui da sua pergunta. Posso estar errado, mas o Botafogo tentou fazer pressão alta contra o Cienciano no primeiro jogo. Você não está errado. Tentou. E deu no que deu. A segunda do Gabriel.
Consigo enxergar 4-1-4-1 sem bola, mas com bola não. Por que é um sistema tão difícil e complexo? Cara, porque com bola, como eu disse, né, tática não é estática, os jogadores não estão presos ao chão, as variações acontecem e dificilmente você vai ver um time jogando no sistema base ou no mesmo sistema sem bola, né, no momento com bola. Muitas vezes o 4-1-4-1, principalmente nas pontas, ele vai jogar com jogadores de velocidade que vão se aproximar do centroavante, ou jogadores de meio campo que vão fazer movimento para dentro. Então eles vão sair do flanco, lateral vai passar nesse espaço, então não é realmente pra gente ver os times atacando em 4-1-4-1, tá? É muito mais pra gente ver o pontapé inicial, né? E, se for o caso, como é que o time joga sem bola, como é que o time joga na defesa dentro desse sistema tático, beleza? Eu acho que essa foi a última do Gabriel. Obrigado, Gabriel. Cara, esse vídeo acho que vai ser, desde que a gente voltou com a caixinha pós-copa, maior, tá? Porque já temos 46, praticamente, minutos de vídeo. E ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perguntas. E eu ainda vou atualizar para ver se tem mais. Vamos lá. Bruno, o Bruno que foi, né, meu aluno lá no curso de análise tática. Um salve pro Bruno. Qual a tua opinião sobre a transição da SAF no Vasco? Mano, tá sendo negociado ali com um afilhado da Leila, né? E aí tem uma polêmica em relação a possíveis conflitos de interesse, que seriam praticamente duas famílias controlando dois clubes. Eu acho que tem uma inverdade aí, porque a Leila ela é presidente, né, do Palmeiras e patrocinadora, ou pelo menos foi patrocinadora, não sei se ela continua sendo patrocinadora, se a empresa dela continua patrocinando o clube, né, porque era a Crefisa saiu, né, do espaço de patrocínio principal, agora quem estampa é a Sporting Bet, se eu não me engano. Então, e tem a Faculdade das Américas também, né, que ela tem alguma relação em relação a isso, não sei se é o marido dela que é o dono, enfim. Mas ela não é dona do clube. Um dia ela pode sair do clube, né? Se ela não for reeleita ou se outros contratos de patrocínio forem firmados, ela não é dona do Palmeiras, ela só é a presidente, né? E o Lamáquia, que é afilhado dela, filho do marido dela, né? Seria a empresa dele estaria interessada em comprar a SAF do Vasco, e aí tem alguns clubes, né, tentando, né, não deixar o negócio acontecer, né, por conta disso tudo. Eu acho uma besteira, eu acho que tem que acontecer o negócio, se for, né, pelo bem do clube, né, se for um bom negócio, se for tudo certinho ali, amarrado, bonitinho, direitinho, tem que acontecer. Eu acho que esse tipo de coisa não pode intervir. Agora, vai sempre ter aí essas polêmicas quando os dois times se enfrentarem, né, se uma vitória parecer fácil demais porque o outro time facilitou por conta desse conflito de interesse, é complicado, é uma questão bastante complicada, vai dar muito pano pra manga isso aí, mas a minha opinião é de que, cara, o negócio tem que acontecer. Se for da vontade do clube vender, se for da vontade de quem tá interessado comprar, tem que acontecer o negócio, tá? Não tenho muita restrição em relação a isso, não. Valeu, Bruno. Rapaz, eu não sei qual é o time do Bruno. Depois eu vou perguntar pra ele. Heitor Pessoa 175. Como torcedor, quais foram os melhores Botafogos do século pra você? 24, obviamente. Top 1. Eu fico em dúvida, cara, entre 2013 e 2007, no segundo lugar. Acho que 2013, que é o time do Seedorf, do Bodeiro, né? Jefferson, Lucas, ou Edilson, né, porque o Lucas se machuca. Bolívar, Dória, Júlio César. Marcelo Matos, Renato. Tem o Gabriel também, né, ali revezando às vezes com o Renato. Seedorf, Lodeiro. Aí o ano começa com o Felipe Gabriel, ele sai. Aí o Vitinho vira o titular, ele sai. Aí tem vários jogadores ali, né, passeando por aquela posição. Termina com o Rafael Marques, que era o centroavante jogando de ponta, e o Elias, que a gente chamava de Elias maluco, jogando de centroavante, né? Quando era o Vitinho ou o Felipe Gabriel, o Rafael Marques era o centroavante. Mas, enfim, eu acho esse um time muito forte, tá? 2013. O de 2007, o goleiro, foram vários goleiros, né, que passaram pelo gol de titular do Botafogo. Júlio César, que não é aquele, é outro, né? Max, Lopes, Roger, são vários goleiros ali que passam pela titularidade, mas a partir dos jogadores de linha já dá para escalar um pouco melhor. Joilson, na lateral direita, Juninho, Alex na zaga, Luciano Almeida, lateral esquerdo,
Túlio e Leandro Guerreiro, os 2 volantes. Lúcio Flávio, Zé Roberto, os 2 meias. Dodô e Jorge Henrique, os atacantes. Eu gosto muito desse time, acho muito forte. Eu acho que ficaria um pouquinho atrás do time de 2013, tá? Então, 24 primeiro, 13 segundo, 2007 o terceiro. Menções pro time de 2017, especialmente na Libertadores. Aí, escalar ele completamente vai ser complicado, mas vamos tentar. Gatito, lateral direito era o Alemão, zagueiros Carli e Igor Rabelo, lateral esquerdo, Botafogo, 2017, caramba, era o Vitor Luiz, né? Tinha me esquecido. Bruno Silva e Ayrton, os 2 volantes. Não, na verdade eram 3 volantes, né? Tinha o Rodrigo Lindoso também. E o Camilo, era o 10. Teve o Montijo ali também, né? Os 2 saem no meio do ano, mas esse era o time base ali, né? E no ataque, Roger e Rodrigo Pimpão. Eu gosto desse time também. Foi o time ali que eliminou Colo-Colo, Estudiantes. Estudiantes passou de fase. Não, eliminou Estudiantes. Quem passou de fase foi o Barcelona de Guayaquil em segundo no grupo. Eliminou Colo-Colo, Olímpia, Estudiantes, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Eliminou esses 5 campeões aí daquela Libertadores. Era um bom time. E a outra menção, cara, enquanto tava dando certo o time de 2023, né? Enquanto fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro, foi um time, né, muito, muito interessante também. Então, são esses, né? 24, 13, 7, e aí 2 menções a 17 e 23, beleza? Valeu não. Ainda tem mais 2 perguntas aqui do Heitor. Pretende voltar com os vídeos da evolução de certos times ao longo dos anos, como o do City? Cara, eu fiz esse vídeo quando o City ganhou a Champions, né? E foi muito mais para poder falar como o trabalho do Guardiola foi mudando e progredindo, evoluindo. Né? Porque era o mesmo treinador, então, tipo, o primeiro time do Guardiola e o time do Guardiola que ganha a Champions com o City. Eu fiz esse vídeo. Eu também fiz esses vídeos dos 4 times do Guardiola no Barcelona, dos 3 times do Guardiola no Bayern. Eu pensei em fazer do time do PSG, né, desde que foi comprado até quando ganhou a Champions. Mas aí não é o mesmo técnico. Então, para mim, não fez muito sentido. Se vocês quiserem, eu posso, né, recuperar essa ideia. Mas passou pela minha cabeça e depois eu desisti. Se vocês quiserem muito, eu posso ressuscitá-lo. Beleza? Agora sim, a terceira do Heitor. Martinelli vai estar entre os 10 melhores jogadores do futebol árabe quando chegar lá. Ele já fechou com o Al Hilal. Eu vi que estava próximo de acontecer o negócio, mas eu não sei se já aconteceu, né? Parece que eu não lembro se era o Fenerbahçe ou o Galatasaray que queriam ele também, né? Era um time da Turquia que também queria ele. Cara, provavelmente sim, né? Mas eu lamento muito que tão jovem, né, ele vá se esconder no mercado como esse, talvez continue na seleção, mas isso só mostra a nossa escassez, né, de jogadores, né, para convocar um jogador que eu nem acho que seja um cracaço de bola, tá? Mas também não é nenhum perna de pau. Né? Jogando num mercado periférico, numa posição onde a gente continua formando muitos grandes jogadores. Então acho que se ele for para lá, ele praticamente desiste de seleção, né? Já jogou a Copa do Mundo, as 2 Copas do Mundo, né, da carreira dele, e passa a abrir mão de seleção brasileira e a gente tem que começar a ver outras opções. Né? Ele não é aquele cara pro Arsenal, para ser o titular do Arsenal, né? O Arsenal precisa de mais. O Arsenal contratou o Solis, né, para essa posição, que tem sido titular, e o Martinelli tem sido reserva imediato. Mas ainda assim não são jogadores para elevar o patamar do Arsenal. Acho que o Arsenal precisa de mais, né, de um jogador de mais alto nível para poder ser o titular dessa posição. E aí o Martinelli, né, se é que já se acertou, né, com o Al Hilal, né, desiste de estar no futebol europeu, de estar no radar de seleção, né, e ir para um mercado mais que paga melhor, né, que paga muito bem, mas que não é tão competitivo. Eu acho uma pena. Valeu, Heitor. Felipe Gabriel. O que esperar de Palmeiras e Santos na Vila? Eu não acho que o Santos vai conseguir reverter o resultado, não, tá? Nem sei se vai jogar com o time principal, né, dado a situação no Campeonato Brasileiro. Tem também uma outra Copa, né, para poder jogar, que é a Sul-Americana. E assim, mano, o Neymar,
não jogou o jogo de ida de uma eliminatória como essa, que estava zerada, por conta do gramado sintético, né? O Santos pode falar que não, ele tá sendo poupado. Porra, tá sendo poupado no jogo de mata-mata. Se tá sendo poupado no primeiro jogo do mata-mata, o que vai ser na volta tentando reverter um 3-0? Então, eu não sei o que esperar do Santos, não sei se vai jogar com o time principal e acho que não vai conseguir. Pode até vencer o jogo, porque jogar na Vila é difícil. Mas não acho que vai conseguir reverter, não. Tá? Segundo aqui do Felipe. Jogadores da B deveriam ter mais espaço na A. Jogadores que têm qualidade. Jogadores que simplesmente estão na Série B, qualquer um tem espaço para jogar em time de Série A? Não. Tem jogador que inclusive sobe na Série B, que não tem nível para jogar na Série A e eles voltam a jogar a Série B em outros times, tá? Porque não tem nível. Não tem nível para jogar a primeira divisão. Então, tem jogador que está na Série B, jovem principalmente, que tem qualidade para jogar, né, em times melhores, mais qualificados, e aí sobem e aí vão mostrando o seu potencial máximo. Mas não é a regra, é a exceção, beleza? E a terceira do Felipe, o que você acha da quantidade de jogadores estrangeiros no Brasil? Eu acho que tinha que diminuir o limite. Cara, não me incomoda em nada. Eu acho que se aumentasse amanhã para 12, hoje é 9, não mudaria nada para mim. Se diminuísse de 9 para 6, não mudaria nada para mim. Eu acho que esse limite é só para que a gente tenha uma desculpa de que a gente não está fazendo com que as bases sejam fomentadas. Eu acho que limitar estrangeiro não é a solução. Na Inglaterra, por exemplo, onde as fronteiras são muito mais abertas, eles têm uma regra de um número X mínimo de jogadores nativos nos clubes. Se a gente quiser ter isso no Brasil, eu sou a favor. Ou se a gente quiser ter um número X mínimo de jogadores revelados na base do clube, eu sou a favor. Agora, limitar o número de estrangeiro, eu não sou a favor, não. Acho que os clubes têm que montar o elenco da forma que eles acham melhor. Se isso vai ajudar ou não o futebol brasileiro é consequência. Beleza? É bom que ajude, então a CBF deveria colocar esse mínimo de nativos ou um mínimo de jogadores revelados na base, tá? Limitar estrangeiro, não acho uma boa ideia. Valeu, Felipe. Joel Costa 06. Nicolas, seus familiares e amigos sabem da existência do seu canal? Sabem. Eles apoiam o seu trabalho no YouTube? Depende do que é apoio. O que é apoio? É falar que, tô torcendo por você, eu acho que você tem muito talento, eu acho que você vai longe. Todo mundo faz isso. Se inscrever ou pegar para assistir os vídeos é a minoria, tá? Eu acho que não são todo mundo, não é todo mundo da minha família que é inscrito no meu canal. Também não parei para ficar perguntando, porque todo mundo também consome o que quer consumir. Todo mundo sabe que existe, se não se inscreveu é porque não quis. Né? Então eu não vou ficar insistindo. Mas agora, pitaco, todo mundo tem pitaco para dar. Pitaco, tanto do meu trabalho, ou quanto, você não deveria fazer outra coisa, isso aí todo mundo tem para dar. Todo mundo tem para dar. Agora, para realmente você dar uma moral, né, de assistir. Uma vez um parceiro, né, lá da academia, ele nem é tão meu amigo assim, né, mas a gente se fala de vez em quando, né, e ele me segue no Instagram. Ele me falou uma coisa, inclusive, em relação a isso. Uma frase que ficou na minha cabeça, que é o seguinte: é mais fácil o cliente virar seu amigo do que o amigo virar seu cliente. E é verdade. Beleza? A segunda do Joel. Neymar Júnior está no top 5 de melhores pontas esquerdas da história? Quem está acima e abaixo dele? Eu acho que está sim, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Os top 5 dos jogadores de todas as posições. Coloquei o Neymar. Se eu não me engano, eu coloquei ele atrás só do Cristiano Ronaldo e do Ronaldinho Gaúcho. Mas tem discussão com o Ronaldinho, então ele poderia estar atrás só do Cristiano. E eu acho que eu completei o top 5 com o Mbappé. Eu acho até que o Mbappé ele já tem uma carreira maior, melhor, mais bem sucedida do que o Neymar. Mas ele conseguiu isso também jogando fora da ponta esquerda, né? Não só jogando exclusivamente como ponta esquerda. Claro que o Neymar também já saiu da ponta esquerda tem um tempinho, né? Mas o auge dos dois foi na ponta esquerda. Eu acho que como ponta esquerda o Neymar ainda foi melhor do que o Mbappé, tá? E eu coloquei, se eu não me engano, o Rivelino, que era um 10, né? Mas jogou de ponta esquerda em alguns momentos, especialmente na seleção brasileira. Na seleção de 70 ele é o ponta esquerda. Eu acho que foram esses os 5 que eu coloquei, tá? Então o Neymar, se não for o terceiro, é o segundo. Porque você pode ter a opinião de que é o Ronaldinho acima dele, ou abaixo dele, ou no mesmo nível.
E o Cristiano acima dos dois, tá? Eu acho que tá por aí. O Neymar tá por aí. Entre os pontos esquerda da história, beleza? E a terceira do Joel. Quem é o melhor sub-19 da história pós-Pelé? Ah, Ronaldo Fenômeno. Né, com 19 ele estava no Barcelona, né, para muitos fazendo a melhor temporada da carreira dele, que foi aquela temporada que ele faz 34 gols em 36 jogos, ou 35 em 37. O número é isso, tá? São 2 jogos a mais do que gols que ele fez em uma temporada só. É a temporada 96, que ele foi melhor do mundo pela primeira vez. 96, 97, né? Então, foi a melhor temporada da carreira do Ronaldo com 19 anos. Justamente 19 anos. Então, para mim, é o melhor sub-19 da história. Vamos atualizar aqui? Para ver se tem mais? Não, essa realmente foi a última pergunta. Acabamos de superar 1 hora de vídeo. Vai acabar por aqui mesmo, tá? Obrigado quem sobreviveu e tá acompanhando o nosso vídeo até aqui. Obrigado a quem já é inscrito. Obrigado a quem vai se inscrever agora. Obrigado a quem já segue, né, o Instagram do Pautas e Táticas. Ou quem tá conhecendo a gente agora e vai lá, né, seguir para semana que vem participar, né, da nossa caixinha mais uma vez. Beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!